A gente está aqui para dividir com todos as alegrias de um ano de trabalho, de um ano de dedicação, de um ano de muito esforço, tanto da parte dos pais, como todo esse tempo. E a gente pode até dizer que a dedicação foi tanta das crianças que hoje a gente tem aqui umas 9 crianças meio adoentadas, mas que mesmo assim fizeram questão de vir e mostrar o trabalho delas também. E eu quero agradecer à nossa diretora regional da cultura, a Zelinda Galati Moneta, que através de um carinhoso telegrama, ela demonstrou a bondade de sua pessoa com palavras assim de incentivo ao nosso trabalho, porque ela, esse incentivo que ela me deu, que ela nos tem dado, ela distribui em toda a região. Então é uma pessoa assim muito querida, que muito tem contribuído também. E eu quero agradecer a nossa Secretaria Municipal de Cultura, que nos tem dado também bastante apoio. A Liz Floricultura, que tão gentilmente também colaborou conosco. A Irisson, que também tem sempre nos acompanhado. E aos secretários municipais, Antônio Carlos Nasral e sua esposa, Malau, ao Carlos Humberto Garrocini e sua esposa Silvia, que colaboraram com a gente em alguns detalhes nessa apresentação. Então, o nosso dia de hoje é assim bastante informal também, uma coisa que trabalho mais feito, né, com as crianças. Então a gente vai ter assim uma noite bem descontraída e sem formalidades, sem muitas etiquetas. Bom, para começar então, eu gostaria de anunciar a Luciana, que apresentou para vocês a Rapsódia Húngara de Lis, Luciana Aliene de Perim. E como primeiro número dessa noite, eu convido a Olívia Moririza, que vai apresentar para vocês Pescador de Pedras. Agora a Raquel Moririza e a Alessandra Paiva para acompanharem a Olívia. Elas irão apresentar a peça Rigoletto.
Agora, o Marco Joe de Takahashi. Ele vai apresentar primeiro o Green Leaves e, em seguida, Quando a Caravana Passa. E as peças que as crianças e os jovens, né, estão apresentando hoje são peças assim de escolha deles. Cada um escolheu aquilo que gostaria de apresentar a vocês. E a interpretação também muitos é assim bastante pessoal mesmo. É a criatividade que eu gosto que a criança usa dentro daquilo que ela está tocando. Agora eu gostaria então de chamar as irmãs Fernanda Barbosa Garrocino e Débora Barbosa Garrocino. Elas vão tocar Parada das Notas e Ai Meu Augustinho. Que irá apresentar Souvenir de Madrid e, em seguida, de Beethoven, Sonho de Gertrudes.
irá apresentar a boneca sem cordas e caixinha de música. São tão numerosos os bons pianistas que, se nós fôssemos nos acanhar perante nosso modesto trabalho, talvez nós tiraríamos a oportunidade dessas crianças e jovens de crescerem e desenvolverem sua musicalidade. Sabemos que somente depois de um estudo de 8 a 10 anos é que o pianista, antigamente, poderia atrever-se a executar perante algum público. E hoje a gente tem essa liberdade de trazer aqui essas crianças, porque eu acho uma satisfação, uma alegria para todos os pais e para mim, em particular, ver assim um resultado em tão pouco tempo, como alguns alunos, um resultado assim crescente, maravilhoso. E alguns que já estão comigo há algum tempo já puderam perceber, as crianças que já se apresentaram, a diferença já em um ano e meio, a expressão, o sentimento que a criança já consegue perceber pelo som. Então eu acho que para mim é gratificante ver a interpretação que as nossas crianças dão àquilo que tocam. Eu gostaria de convidar agora o Eduardo Perim, Aliene Perim. Ele vai apresentar a peça Promenade a Anne e em seguida o tiro livre.
era um personagem forte, maldoso. E o lado fino, então os sons agudos, era aquele personagem mais frágil e sempre assim sofrendo as consequências que o outro abafa um pouquinho mais a personalidade dele. E no final da história a gente percebe tem horas que o agudo prevalece, de repente o agudo que é tão forte se acalma também. Então o fraco reage um pouquinho e por fim eles fazem as pazes, segundo Eduardo, né, Eduardo? Você quer contar mais um pouquinho da sua história? Tá bom, sua tia contando?